ânimo, ânimo, força, coragem, desejo de servir ao Senhor. Amém, queridos? A paz do Senhor para todos. Que bom que nós estamos reunidos aqui nessa noite. Faz tempo que a igreja não se reúne por completo. Sempre tem alguém faltando, alguém doente. E a gente tem que entender e orar e pedir a graça e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Deixa eu dizer mais uma coisa aqui, né? Jesus não está voltando. Amém, igreja? Diga amém. Ele vai? Isso. Ele não está voltando, ele vai voltar. Porque quando nós falamos que ele está voltando, parece que ele está vindo lá de Israel andando, né? Olha, Jesus está voltando, ele está vindo aí pela nuvem, né? Não, querido. A hora que o Pai disser vai, é não abrir e fechar de olhos. Amém? Nós falamos muito isso, né? Jesus está voltando, Jesus está voltando. Eu mesmo já coloquei aqui no telão da igreja, né? Um slogan assim: Jesus está voltando, prepare-se. Nós temos que estar preparados, porque Ele vai voltar a qualquer momento. Seja agora, amanhã, ano que vem, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, nós não sabemos. Mas nós já vivemos isso, o tempo do fim. Queridos, Deus ele tem balançado a igreja desde que Jesus disse: eu vou, mas eu vou voltar. Então, desde esse momento, a igreja se prepara. O apóstolo Paulo também já se preparava e diz assim: e nós que ficarmos vivos, porque ele nem acreditava que ele ia morrer, porque no coração dele, na mente dele, Jesus voltaria antes dele morrer. Mas esse é o desejo que nós temos que ter, querido, que Jesus está vindo agora, enquanto nós estamos vivos. Então Paulo errou ou não errou? Não, ele não errou. O desejo de Deus é que nós tenhamos esse sentimento, amém? Que nós não vamos morrer, que Jesus vai vir agora, enquanto nós ainda estamos vivos, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Deus aí tem despertado o seu povo na terra, a sua igreja. Isso é bíblico, trazendo sonhos, trazendo visão, revelação. Não é de um lado só, é em toda a terra, irmãos. Em toda a terra, Deus tem levantado jovens, adultos, anciãos, muita gente, para mostrar, obrigado, minha querida, para mostrar que nós devemos estar preparados para esse dia. Nós devemos estar preparados sempre. Aleluia. Nessa noite eu quero trazer uma palavra de despertamento para todos nós. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 1 ao 12. Evangelho de Mateus. Nós vamos trabalhar dentro do Evangelho. Algumas citações eu vou trazer. Amém? Aleluias. Encontre aí, Mateus 24, do 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo.
do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e peste e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Amém, querido? Fecha seus olhos nessa hora. Ore comigo assim, repita: Senhor Jesus, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Ó Espírito Santo do Senhor, te revela para mim nesta noite. Mostra a tua vontade. Eu quero caminhar na tua vontade. Eu preciso te ouvir. Eu preciso mudar. Me ensina, Senhor, a te amar, a te querer e querer estar contigo para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Sente-se, querido irmãos, amém? A gente tem que estar, querido, atento a tudo o que se tem apresentado. Essa guerra, ela não é brincadeira, mas Jesus diz, não é o fim, mas ela é um sinal. Ela pode piorar. Tem uma revelação aí que diz que vai durar 45 dias esse conflito. Se for de Deus, vai durar quanto tempo? Se não for, termina antes ou vai passar 45 dias, né? Pode ser que não seja 45 dias contado, mas se for 44, 46, está dentro de uma profecia. Agora, se ultrapassar isso, vai embora 2022, então a profecia que tem aí não é de Deus, que a profecia deixa clara, 45 dias, todo esse conflito. E esse conflito, irmãos, ele já está mexendo na economia. A economia nunca diminui os preços para a população, sempre aumenta. Quem é milionário fica bilionário, quem é bilionário fica trilionário, quem é pobre fica mais pobre. É assim que funciona o negócio. Mas nós não devemos estar preocupados com isso. Nós devemos estar preocupados com a nossa vida. Nós devemos estar preocupados se o nosso nome está escrito lá no céu. Essa deve ser a nossa preocupação, porque a Bíblia fala de fome, de guerra, de terremoto. Então vai acontecer, irmãos. Para ter fome não tem que ter comida, ou se tem comida, tem muita gente que não vai ter o alcance dela, não vai ter condições de chegar a ela. Muitos vão comer à vontade, outros vão passar fome. É bíblico. É bíblico, irmãos. Nós vimos aqui no versículo 1, Jesus, ele havia estado no templo, adorado, levou uma palavra. E quando ele sai do templo, os discípulos de Jesus, de uma maneira
orgulhosa, de uma maneira maravilhosa, como todos nós somos, com aquilo que nós fazemos. Estamos aqui atrás, construindo a sala das crianças, tem sido uma luta até para terminar. Já chamei o nosso engenheiro Carlos para ele, irmão, quando será o tempo do fim para concluir isso daqui, Então a gente está sempre preocupado, a gente quer ver as crianças indo para lá, a gente quer ver as coisas feitas, é uma alegria para nós. Temos a reforma do telhado, a reforma da fachada, colocação do piso, é tanta coisa que nós precisamos fazer, irmão. Vamos parar? Não, irmão. Se Jesus vir na hora que a gente estiver fazendo tudo isso e a gente subir, glória a Deus. Quem ficar, pode concluir, irmão. Amém? Quem quer ficar para concluir a igreja? Levante a mão. Ninguém, Todo mundo quer subir. Mas é uma verdade. E os discípulos ali empolgados, pergunto para já, olha Jesus aí, a estrutura, que coisa maravilhosa. Começou com Salomão, foi destruída por Nabucodonosor, foi reconstruído, tudo foi reconstruído por Esdras, foi tudo preparado, depois os gregos destruíram, 40 anos atrás foi reconstruído tudo isso aqui, e olha que coisa maravilhosa. Jesus traz uma palavra que aparentemente é estarrecedora, é uma palavra dura, mas é a realidade. Às vezes nós não queremos uma palavra dura, mas às vezes a palavra dura é uma realidade. Às vezes a palavra dura é um sacode nas nossas vidas para nós acordarmos, para nós despertarmos, para nós sairmos do sono, da indolência, irmãos. Aleluias. E Jesus diz o seguinte, versículo 2. Jesus, porém, lhe disse, não vê tudo isso? Vocês estão observando esse templo? As estruturas lindas e maravilhosas? Mas ele fala, mas em verdade eu te digo, olha, eu vou te falar uma verdade. Escuta o que eu estou te dizendo. Não ficará pedra sobre pedra. Não vai ficar tijolo sobre tijolo. O templo todo tinha sido construído de pedra, pedra sobre pedra. Se fosse hoje tijolo sobre tijolo e uma estrutura de ferro e concreto. Se fosse hoje, Jesus diria, olha, não vai ficar ferro e concreto no lugar, não vai ficar tijolo sobre tijolo, porque tudo isso vai ser derrubado. E eu pergunto para vocês, isso aconteceu? Sim ou não? Hein? Aconteceu, irmãos. Todo o templo foi derrubado. Todo o templo veio abaixo. 40 anos depois que Jesus morreu, no ano 70, o imperador romano Tito, ele cercou Jerusalém, invadiu Jerusalém e derrubou tudo. Não ficou pedra sobre pedra. Apenas ficou um pedaço do muro que cercava a cidade, que está lá ainda até hoje o pedaço do muro, que é o muro das lamentações. É ali que o judeu coloca o rosto e lamenta. É ali que o judeu coloca o rosto e ora. Ele se lembra, pela leitura da Torá, a grandeza que era aquele templo, a grandeza que era aquela cidade. Mas por não buscar a Deus, tudo aquilo veio abaixo. Não ficou nada naquele lugar, não sobrou nada daquele templo. E o resto de pedra que sobrou, rasparam tudinho ali e construíram no mesmo lugar do templo uma mesquita islâmica, chamada Mesquita de Omar, que está ali até hoje. Quase 1.300 anos ela já se encontra ali naquele lugar. Mas um dia ela vai cair, porque o templo será reconstruído. E diante dessa palavra dura de Jesus, que o templo cairia, os discípulos se afastaram de Jesus e foram para um outro lugar, para um lugar de oração, para um lugar de busca do Senhor, para um lugar de estar diante de Deus, irmãos. E ali Jesus, ele traz palavras tremendas para ele. Versículo 3.
E estando assentado no Monte das Oliveiras, um lugar assim como esse, um lugar de reflexão, um lugar de oração, um lugar de atenção às coisas do Senhor. Chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, agora eles queriam saber detalhes. Jesus, ele tinha falado que aquilo ia ser derrubado, o muro viria, o templo viria abaixo, o templo seria destruído, toda aquela estrutura grandiosa, monumental, um templo que tinha sido o templo mais rico da face da terra, todos cobertos de ouro por dentro, muito ouro, parede de ouro, utensílios de ouro. Assim era o templo no passado, mas agora já não era mais assim. E tudo aquilo veio abaixo. Eles queriam saber mais. Jesus, durante toda a sua caminhada com os seus discípulos, ele sempre disse, olha, eu vou, mas eu vou voltar. O tempo está próximo. É chegado o tempo. É final do tempo. Às vezes nós queremos entender isso. Será que nós vivemos hoje o final do tempo? Será que nós estamos já no último tempo, no final de todas as coisas? Ou quando será o final de todas as coisas? Quando começou o fim de tudo, irmãos? Hebreus 1:1. Diz assim, havendo Deus, no Antigo Testamento, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, através dos profetas, e nos falou nesses últimos dias, nesses últimos tempos, através do Filho. Quando é o último tempo que Deus falou? É esse tempo que nós estamos vivendo, de Jesus para cá. Amém, querido? Nós estamos vivendo nos últimos tempos, o tempo do fim. É por isso que o apóstolo Paulo não acreditava que ele morria, que ele iria morrer, porque ele vivia o último tempo, ele entendeu que ele estava no último tempo. Só que esse último tempo, irmão, nós já estamos nele há mais de 2000 anos, vivendo o último tempo, o tempo da graça, o tempo da misericórdia, o tempo do amor, o tempo do perdão, o tempo do reconhecimento que o Senhor vai voltar. Ele vai voltar. Quando se fala em último tempo, é esse que nós estamos vivendo. Esses 2000 anos, desde que Jesus veio ao mundo, nós já vivemos o último tempo na face da terra. Nós já estudamos isso em Daniel. Nós vivemos uma coluna, um parênteses, melhor dizendo, um parênteses, uma abreviação do final do tempo. Nós vivemos um tempo de graça, o tempo da misericórdia, é isso que nós estamos vivendo. A palavra profética de Daniel diz, e o príncipe será tirado. Jesus já morreu. E virá um novo príncipe, o príncipe das trevas, o anticristo. Então ele ainda não veio. Nós estamos nessa lacuna de tempo. Nós estamos entre uma eternidade passada e uma eternidade futura. É aí que nós estamos. Deus nos colocou dentro de um tempo. E que tempo é esse? O final das coisas. E como nós vamos saber que já estamos no final? Observando os sinais, observando os fatos, observando aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Jesus, ele sempre falou isso para nós. O cuidado, a atenção, que haveria engano. Vamos ler aqui 3 versículos da passagem principal, de Mateus 24, versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhe, ei, tenha cuidado, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Nós vivemos um tempo de engano, de mentira,
Existe um demônio, existe um espírito de engano sobre a terra. E Jesus já alertou os seus discípulos: tenha cuidado, preste atenção, que ninguém vos engane. Existe então um alerta de Jesus para nós? Existe. Nós só somos enganados se nós sairmos da direção de Deus, da presença do Senhor. E como está na presença do Senhor? Como nós podemos permanecer na presença do Senhor? Só tem uma maneira, querido: é orando, jejuando e vigiando. Se você não ora, se você não jejua, qual o objetivo do jejum? Combater a nossa carne. Querido, a nossa carne é forte demais para as coisas do pecado. A nossa carne é forte demais para as coisas mundanas. A nossa carne, ela é tremendamente capaz para se afastar de Deus. Agora, para as coisas de Deus, a nossa carne é o quê? Fraca. Fraquíssima, irmão. Nós somos fraquinhos. Se nós queremos Deus, se não for Deus nas nossas vidas, talvez muito de nós, eu não estaria mais aqui. Talvez se não fosse Deus na minha vida, talvez não, com certeza. Se Deus não estivesse em mim, eu já teria morrido, eu já teria sido tragado, Satanás já teria me mastigado vivo. Porque nós somos fracos. Às vezes nós achamos que somos fortes, mas Paulo diz que é na nossa fraqueza que nós somos o quê? Forte. Quando eu entendo que eu sou fraco, que eu permito que Deus habite em mim, então é somente aí, quando Deus habita em mim, então eu sou forte. Ah, e o pastor tem uma mensagem, uma palavra, ele é muito bom. Não, é Deus que é bom na minha vida. Ah, o irmão, a irmã pregou naquela quarta, naquela sexta, que maravilhosa, é muita unção. Não, querido, é Deus nas nossas vidas, amém? Se não for Deus na tua vida, tu vai ser destruído. Se não for Deus na tua vida, o mundo te chama. Satanás, ele vai te enganar, ele vai te comer vivo. Tem que ter Deus na tua vida, meu amado. Porque Satanás está aqui para isso, olha, para enganar. Versículo 5. Porque muitos virão em meu nome. Quantos virão, irmãos? Muitos. Jesus já falou dos dias de hoje, da época de Paulo. Paulo lutou muito contra falsos ensinadores. Paulo lutou muito contra falso profeta. A pior coisa de um crente hoje, presta atenção, a pior coisa de um crente hoje é o crente que vive somente de pregação. Ele não lê a palavra, ele não busca na palavra. O pregador vem, prega bonito, o pregador é eloquente, o pregador grita, o pregador chora, o pregador pula, ele fala em línguas estranhas, ele se movimenta para lá e para cá, é uma coisa linda e maravilhosa, mas o crente não lê a palavra. Esse crente que não lê a palavra, ele pode ser o quê? Enganado. Ele pode ser enganado. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 11. Diz assim: surgirão muitos falsos profetas. Existem muitos hoje nas nossas igrejas. Quando eu falo as nossas igrejas, as igrejas que proclamam o nome de Cristo, não estou falando simplesmente da Assembleia, ou Batista, ou Adventista, ou qualquer outra igreja, não. Nas igrejas que proclamam o nome de Jesus, existem falsos profetas. Ai, pastor, nessa não tem, mas numa outra pode ter, ou aqui pode aparecer. E quando nós seremos enganados? Quando nós não lermos a palavra do Senhor. Leia a palavra do Senhor. Tem gente que tem tanta enfermidade em casa, né? Um fica doente, outro fica doente, outro fica doente, e sempre comprando remédio, aí chega um tempo, chega um determinado ano já de vida. O que é que você tem, fulano? Ah, eu tenho tal coisa, olha, toma tal coisa que isso é bom. Ou seja, de
tanto comprar remédio, tomar remédio, já até aprendeu para que serve aquele remédio. Não é médico, não é farmacêutico, não é enfermeiro, mas entende muito de remédio. Entende ou não entende? Entende, irmãos. Entende. Porque conhece já a bula, conhece já o princípio ativo, até sabe que o princípio ativo desse remédio é tal que é a mesma coisa desse. Por quê? Porque está ali sempre lendo o remédio e acaba ajudando na cura. E por que nós não temos esse cuidado em ler a palavra do Senhor? Você é especialista em quê? O que é que você sabe fazer? Porque você estuda, você tem a prática, você tem a convivência. Por que você não pode ter essa prática na palavra de Deus? A convivência na palavra de Deus, através da leitura. Por que você não se enganja? Porque a Bíblia, ela nos alerta, surgirão, Jesus ele ensina isso para os seus discípulos, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, não a todos, mas a muitos. Tem muita gente sendo enganada, irmão, por esses espíritos enganadores, que foram enviados do inferno, para enganar quem? O mundo ou a igreja? Hein? A igreja, irmão, a igreja. Os espíritos são enviados para enganar a igreja. Jesus está falando para os seus discípulos, o mundo já está no maligno. Quem não aceitou a Cristo, nem tem visão, nem acredita nada disso. Jesus está alertando a nós, Jesus está alertando a igreja. Os falsos profetas não são para o mundo, eles são para a igreja, para enganar a igreja. Satanás não quer desviar o mundo, Satanás quer desviar a igreja do Senhor. Nós temos que estar atento para isso, sabendo que Jesus vem, sabendo que a qualquer momento Jesus ele virá. Satanás ele não quer que você vá para o céu, Satanás não quer que eu vá para o céu, Satanás não quer que eu tenha vida eterna. Existe espírito enganador e sim, Jesus alertou. Abre aí Timóteo 4:1. Diz assim: mas o Espírito, que Espírito? O Espírito Santo. O Espírito Santo expressamente diz. O que é que o Espírito Santo diz? Que nos últimos tempos, estamos vivendo últimos tempos, sim ou não? Sim. Último tempo. Uma lacuna, um espaço de graça e misericórdia, mas é o último tempo. Quando começou o último tempo? Quando Jesus veio à terra e voltou ao céu, começou o último tempo. Quando vai terminar? Quando ele voltar para buscar a sua igreja. Então nós estamos vivendo isso daqui. O apóstolo Paulo vivia isso daqui. Ele disse: Timóteo, presta atenção. Tu vai dirigir a igreja, tu vai ensinar o povo do Senhor, mas entenda uma coisa, mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, alguns abandonarão a fé, serão apóstatas. Eles mudarão de lado, eles largarão Deus e vão servir a Satanás. Tem pessoas sim, irmãos, que antes estavam em uma igreja, qualquer igreja, adorando ao Senhor Jesus, mas abandonou o Senhor e hoje serve a Satanás. Apostatarão algum da fé, dando ouvido a quê? Espíritos, demônios enganadores e doutrina de demônios. Espíritos enganadores. E o que é que o espírito enganador vai trazer? Confusão. Aonde? Fora ou dentro da igreja? Dentro da igreja. O que tem de confusão, o que tem de espírito enganadores, o que tem de demônios trazendo confusão dentro da igreja, o que tem de demônios, e no meio dessa confusão muitos irmãos vão embora, muitos irmãos abandonam,
Outros vão para o mundo, eles não ficam ali lutando, guerreando para que o espírito saia. Ele é o primeiro a ir embora. Ele é o primeiro a abandonar tudo, ele não quer saber. Eu não quero mais saber de confusão, eu vou me embora. Querido, Deus te chamou para guerrear. Vivemos o último tempo da igreja na terra. Prepare-se, Jesus vai voltar. Quantas vezes esse espírito de confusão, ele vai trocar aquilo que é santo pelo profano. Vai trocar a palavra santa, o louvor santo, o agir santo, a caminhada santa por algo profano. Existem igrejas hoje que a pessoa já vem de qualquer jeito, irmãos. E observe que eu não sou desse tipo de cobrança, mas tem igreja já que tudo se pode. Músico já vem de bermuda para o altar. Tem irmã que já vem de short adorar. Os membros da igreja já vêm de bermuda para adorar a Deus, e ali estão aquela coisa maravilhosa. Ei, tem doutrina de demônio. O que é isso? Ensinamento demoníaco. Doutrina de demônio, ensinamento demoníaco. Tudo que vai contra a palavra de Deus é demoníaco. Olha o que eu falei. Tudo que vai contra a palavra de Deus, tudo que é contra Deus, tudo que é contra a sua palavra, tudo que é contra Cristo é demônio. Temos que estar atento a isso. Jesus já alertava: cuidado, espírito enganadores, ensinamento, doutrina de demônio, doutrina é ensinamento. Deturpar a palavra de Deus. Às vezes usa até a palavra com versículos separados. Quando o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, Satanás veio, tomou Jesus e levou para o pináculo do templo, levou para o monte. Satanás usou para combater Jesus o quê? A palavra. A palavra. Satanás dizia: está escrito. Mas Jesus é a palavra. Ele não só conhecia a palavra, ele é a palavra, ele é o verbo encarnado, ele é a palavra que estava com Deus, ele é Deus. Então ele combateu e disse: também está escrito. Nós precisamos entender a palavra quando um espírito enganador, como uma doutrina de demônio, quando um falso profeta, quando um profeta de Satanás vir para você e falar algo como se tivesse na palavra, você tem que conhecer a palavra e dizer: também está escrito. Também está escrito. Não permita ser enganado por versículos particulares, versículos à parte da palavra. Leia o texto todo, conheça a história toda, leia a palavra toda, conheça a palavra do Senhor. Vivemos o último tempo? Sim, irmão, vivemos. A gente vê hoje muito ódio contra a igreja. Vê ou não vê? Vê. Se eu não me engano, foi em Santa Catarina que um vereador do PT, ele fazendo um protesto em favor de um cidadão negro, se eu não me engano, da Angola, que havia sido assassinado, e esse vereador, ele também é negro, fazendo um protesto. Mas quando ele descobriu que a igreja católica, na praça que ele estava tendo um culto, o que foi que ele fez? Invadiu a igreja, para protestar dentro da igreja, sem respeito nenhum. Sabe o que é isso? Ódio aos cristãos. E no Ceará, semana passada também, um outro ativista do PT invadiu uma Assembleia de Deus ali e quebrou vasos, quebrou um púlpito de vidro, fez a maior coisa lá na igreja. Quebrou, invadiu e quebrou. Sabe o que é isso? Ódio contra os cristãos. Ódio contra Cristo. Isso vai diminuir ou vai aumentar nos últimos tempos? O que você acha? Vai aumentar. Nós temos que estar preparados para isso.
Temos que estar pronto para isso. É uma guerra, não é somente uma guerra espiritual, é também uma guerra física, irmãos. Temos que estar pronto, sim, para nos defender. Temos que estar pronto para usar o escudo, mas também usar a espada. O tempo não é fácil, o tempo é difícil. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, fala desse espírito imundo. Diz assim: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Versículo 15. Não é muito, pois, que os seus ministros, ministro de quem? De Satanás, se transfigurem em ministro de justiça, mas o fim deles será conforme as suas obras. Satanás não está só nessa terra. Existem muitos ministros, existem muitos homens que se dizem ser homem de Deus, mas são ministros de Satanás, falando em justiça, mas não é verdade, irmão. E a palavra diz, olha, eles vão vir. Satanás, ele pode se manifestar, ele pode se transfigurar em um anjo de luz. Muitos homens que são ministros de Satanás podem parecer até pessoas justas. Ei, irmãos, leia a palavra te cobre, a palavra te guarda, a palavra te protege, a palavra te santifica, a palavra te avisa, a palavra de Deus te alerta. Leia a palavra do Senhor, não seja enganado. Aquele homem lá no Hades, aquele homem rico, quando ele viu que não tinha jeito para ele disse, então pai Abraão, manda alguém lá em cima, eu tenho 5 irmãos, e eu não quero que ele venha para cá, para essa chama, para esse tormento. A resposta foi tremenda. Abraão disse, ei, eles têm lá a palavra, que eles leiam. Que eles leiam. Eles olha, ele tem Moisés, ele tem os profetas, que eles leiam. Eles têm a palavra, que eles leiam. Pastor, não sei ler. Ora. Senhor, eu quero ler a tua palavra, mas eu não sei ler, me ajuda, me desperta. Aleluia. Existe um ódio tremendo contra a igreja. Volta aí no versículo 4. E respondendo Jesus disse, acautelai-vos que ninguém vos engane em diante, até o 8. Porque muitos virão em meu nome, eu sou Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mister quer dizer necessário, vai acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Todas essas coisas são os princípios das dores. Versículo 9. Então vos hão de entregar para ser atormentado. Jesus já havia alertado isso. Isso acontecerá quando? No final dos tempos. E quando é o final dos tempos? Nós estamos vivendo o final dos tempos. Os apóstolos viveram os finais dos tempos. Paulo viveu o final dos tempos. E matar-vos-ãos, e serei odiado por todas as nações, por causa do meu nome. Nós estamos vendo isso, irmão. Ódio à igreja, ódio a você, ódio ao cristão. Querem acabar com as igrejas. Querem acabar com os cultos, já tentaram de todas as formas fechar a igreja, prender pastores, muitos pastores são acusados mentirosamente, de uma maneira mentirosa, enganosa, falsa, calúnias.
tem ocorrido na face da terra contra pastores, contra líderes, para que a igreja se cale, mas a igreja não vai calar. Amém, querida? A igreja ela não vai parar. A igreja não vai parar. A igreja só vai parar quando Jesus vir buscar a igreja. Quando Jesus voltar, e Ele vai levar a igreja para. Não terá mais igreja na face da terra. Quem ficar será a igreja? Não. A igreja já foi. A igreja é a noiva. A igreja vai estar ao lado do Senhor. Quem ficar já não é mais igreja. Quem ficar serão os dispersos, que lutarão sozinhos, sem a ajuda de Deus, por si mesmo. Hoje com Deus, com o Espírito Santo habitando em nós, já é difícil. Imagine sem Ele, porque a ação dEle será tirada da face da terra. É o Espírito Santo que tomará a igreja, os servos do Senhor de todo o planeta, dos 4 cantos da terra. O planeta é quadrado, pastor? Tem 4 cantos? Não, meu amado. A palavra diz que é norte, sul, leste, oeste. Isso é os 4 cantos do planeta. O planeta não é quadrado não, ele é redondo mesmo. Então o Espírito Santo vai levar dos 4 cantos da terra todos os cristãos que aceitaram a Jesus, estiverem firmes nesse dia, então Ele levará, a igreja sumirá, desaparecerá da face da terra. Aleluias. Outras coisas que nós vimos também aqui, que acontecerá no nosso meio. Veja aí o versículo 10. Nesse tempo muitos serão o quê? Escandalizados. Vivemos escândalo na igreja, sim ou não? Sim, irmãos. Muitos escândalos. Tudo isso aqui é para a igreja. Existe traição na igreja? Sim, irmão. Existe muita traição. Traição no ministério. Traição entre cônjuges. Traição entre pais e filhos, entre negócios. Existe muita traição. Eu estou falando de crente. Jesus está falando para o seu povo. Isso é dentro da igreja. O espírito enganador está trazendo isso para a igreja. Demônios estão trazendo escândalo na igreja. Demônios estão trazendo traição dentro da igreja, irmãos. Existe muita traição. Jesus nos alertou, porque nós estamos vivendo os últimos tempos. Traição, marido traindo esposa, esposa traindo marido. Vivemos isso na casa do Senhor, irmão. Existe muito ódio dentro da casa de Deus também. Às vezes a gente vê na internet pessoas falando mal de outras igrejas, dando nome, falando mal de pastores. Quem já viu isso na internet? Está cheio. Porque o Edir Macedo, porque o Silas, porque o Valdomiro. Gente, você foi chamado para ser juiz? Não foi. Não foi, irmão. Não caia nessa. Você está sendo enganado por espíritos demoníacos. Você foi chamado para ser servo e serva. Nós fomos chamados para servir ao Senhor. Surgirão falsos profetas, nós vimos isso no versículo 11, vão enganar. Vão enganar todo mundo? Não. Versículo 11 diz, a muitos. Muitos serão enganados. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade. E por se multiplicar o desejo de querer pecar. De fazer as coisas erradas. Isso tem se multiplicado? Tem, querida. Vivemos um tempo difícil na terra. Porque a palavra profetizou. O amor de muitos, não é de todos, de muitos esfriará. Você está frio? Por que você está frio? A Bíblia diz por quê.
a iniquidade entrou no teu coração. A iniquidade aumentou, se multiplicou e te alcançou. Trouxe frieza espiritual, letargo espiritual. Não existe mais o prazer de servir ao Senhor. Não existe mais a vontade de orar, não existe mais a vontade de buscar santidade, não existe mais a vontade de ler a palavra do Senhor, não existe mais a vontade de se congregar, não existe mais a vontade de jejuar, não existe mais vontade de estar na casa do Senhor. Já ama mais a si mesmo do que a Deus, irmãos. Às vezes nós amamos mais aquilo que nós temos do que aquele que nos deu. Às vezes nós amamos mais a nós mesmos do que aquele que nos fez. Aleluias. Nós precisamos buscar o Senhor. Se você sente que o teu amor esfriou, busque o Senhor. Se você sente que o Espírito Santo do Senhor já não fala mais tanto contigo, se você sente que o Espírito Santo já nem fala contigo, se você sente que você já não tem prazer mais de estar na casa de Deus, você não tem mais prazer de ler a palavra do Senhor, você quando lê a palavra você dorme, você não entende, ei, a iniquidade chegou a você. O Senhor falou, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, e é muita gente que o Senhor diz, é muita gente, vai esfriar. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, diz assim, preste atenção, querido. Ei, saiba, porém, isto. Preste bastante atenção, o Espírito falando para nós. Que nos últimos dias, é o dia que nós estamos vivendo, sobrevirão tempos trabalhosos. Vivemos tempos difíceis? Sim, irmão. Muito difícil. É difícil vir na casa do Senhor. É difícil adorar a Deus. É difícil jejuar, é difícil ler a palavra, é difícil orar, é difícil se congregar. Está sendo muito difícil o relacionamento entre marido e mulher. Está sendo difícil o relacionamento entre pais e filhos. Está sendo difícil um relacionamento com as coisas santas do Senhor. A palavra disse que ia ser difícil. Se tudo isso está sendo difícil, querido, fique atento. Fique atento. Saiba que isso vai acontecer nesse tempo que nós estamos vivendo na face da terra. Tudo é difícil. Ai, pastor, antes de chegar o dia do culto, eu digo, não, amanhã eu vou, eu não vou faltar. Amanhã eu vou, mas quando chega o amanhã, as coisas se tornam o quê? Difícil. Não permita que o mundo permaneça em você. Nós temos conhecimento através da palavra, que quando Deus tirou o povo dele do Egito, Deus tirou Israel de dentro do Egito, mas no coração de muitos o Egito não saiu de dentro. Foi por isso que Deus ele teve que, olha só, eliminar, destruir, matar quase todo aquele povo que saiu do Egito. Deus matou lá no deserto quase 2 milhões de pessoas que Deus tirou do Egito, morreram no deserto durante os 40 anos de caminhada, não entraram na terra prometida. Querido, existe para nós uma terra prometida, existe para nós uma terra celestial. Nós não vamos cair nesse deserto, nós vamos reconhecer as nossas fraquezas, nós vamos reconhecer os nossos pecados, nós vamos nos arrepender diante do Senhor e caminhar para a cidade celestial, amém? Se o mundo continua dentro de você, repreenda,
Expulse da sua vida. Sai imundo da minha vida. Sai pensamento terrível da minha vida. Esse pensamento imundo, esse pensamento nojento, essa vontade imunda. Ei, irmãos, nós somos carne. Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele diz que quando Jesus vier, isso aqui que é corruptível, aceita qualquer miséria, qualquer nojeira. O nosso corpo aceita qualquer nojeira, ele é corruptível, mas um dia ele vai ficar incorruptível, amém? Nós precisamos de Cristo todos os dias nas nossas vidas, é Ele que nos fortalece, Ele que nos faz ter nojo do pecado, Ele que nos faz rejeitar as nojeiras que o mundo oferece para nós. Nós precisamos do Senhor. Vivemos tempos trabalhosos, versículo 2. Porque haverá homens, que coisa, irmãos, amantes de si mesmo. Sabe o que é o homem amante de si mesmo? Ele ama mais quem? Hein? Fale alto. Ele mesmo. Deus está em segundo plano. Isso é para o mundano ou é para o crente? É para o crente, irmãos. Nós amamos muito nós, amamos mais a nós. Queremos o nosso bem, queremos o nosso prazer, queremos aquilo que nos satisfaça, mas nunca queremos aquilo que satisfaça o Senhor. Nós deixamos de amar mais o Senhor e tornamos o quê? Amantes de nós mesmos. Primeiro eu. Ah, não, irmão, primeiro eu. Primeiro eu. Onde está Cristo na tua vida? Onde está o amor a Deus? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, espírito, de toda a tua vontade. Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Amante de si mesmo, avarentos, o espírito de avareza, o demônio de avareza, o Moloque segurou, está preso a esse demônio, irmão, seja liberto. Tudo o que nós temos é para o nosso proveito e para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Quer bebais, quer comais, ou façais qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus. Quer ter muita coisa? Tenha, usufrua, tenha muito, mas não te esquece, é para a glória de Deus. É para o teu prazer, é para a tua satisfação, é para a obra de Deus e é para a glória de Deus. Você nunca vai ter nada para você mesmo, para você sozinho. Tudo que você tiver é para você, é para usufruir. Tenha o melhor, usufrua do melhor. Agora, não esqueça, distribua. Passe aquilo que é para Deus, para o reino de Deus, para a obra de Deus, e assim você vai estar glorificando ao Senhor, amém? Presunçosos, achando que são, nós não somos, irmãos, é o Senhor que é em nós. O único que falou essa frase, que ele cresça e eu diminua, só foi um homem até hoje. O seu nome era? Hein? João Batista. Ninguém mais falou isso. Que ele cresça e eu diminua. Mas essa é a verdade. Quem tem que crescer é Jesus. Não somos nós. Se nós somos alguma coisa, se eu tenho alguma sabedoria, alguma inteligência, algum conhecimento, se eu sou capaz em alguma área, é porque o Senhor me capacitou para me usufruir dessa capacidade, para me distribuir essa capacidade e glorificar o nome dEle, amém? Soberbos, Satanás foi no passado. É por isso que hoje ele é Satanás, porque ele foi soberbo, ele achou que poderia ser maior do que Deus. Nós não fomos chamados para ser maiores, nós fomos chamados para ser o quê? Menores, para servir. Ei, tu quer ser grande? Então seja o pequeno. Tu quer que te sirvam? Então sirva primeiro, não podemos ser soberbos. Blasfemos, o que tem de gente blasfemando aí, de cristão, contra as coisas de Deus, cuidado, irmão.
Desobedientes a pais e mães, muito claro. Ingratos, Deus faz, não reconhece. Alguém faz através de Deus, também não reconhece. Profano, começa a tirar as coisas santas e fazer dela o quê? Heresia, profanar aquilo que é santo. Fazer das coisas do Senhor, da casa de Deus, da sua própria vida, do seu próprio corpo, da sua própria voz, a sua língua, a sua palavra, tudo que você fala pertence ao Senhor, a tua voz é do Senhor, irmão. Não profane a tua boca, não use a tua língua para trazer palavra torpe, palavra de baixo calão, palavra de maldição. Você pertence a Abraão pela fé, então por isso você tem que abençoar. Você foi chamado para abençoar famílias, e aqueles que também te abençoarem serão abençoados, irmão. Você não foi chamado para amaldiçoar. Tem gente que tem a boca fácil para amaldiçoar. Cuidado, você está profanando o templo de Deus. Nem você pertence a você, nem nós pertencemos a nós, nós pertencemos ao Senhor. Nós somos templo, somos casa de Deus. O Senhor Jesus, Ele vai voltar, querido. Ele quer ver esse templo, Ele quer ver essa casa preparada, Ele quer ver essa casa pronta para quando Ele chegar. A tua vida é a casa de Deus, o Espírito Santo habita em você. Sem afeto natural. Sabe o que é afeto? Carinho, compreensão, misericórdia pelo próximo, benevolência. Mas tem aqueles que já não têm mais afeto, aquilo que é natural, aquilo que Deus deu, não respeita mais ninguém, não tem pena de ninguém, não consegue mais ajudar em nada. Tem somente para si, não consegue ter para repartir. Que morra, que fique preso, que fique nu, que fique com sede, que fique com fome, que fique enfermo. Não se preocupa mais, sem afeto natural, irreconciliáveis, não tem mais jeito. Alguns chegam a esse ponto. Aceita Jesus, sente a presença, a glória, abandona o Senhor e nunca mais volta, morre e vai para o inferno. São irreconciliáveis, caluniadores, está todo o tempo falando mal da igreja, do pastor, de alguém, sempre falando mal, sempre caluniando, intemperante, não tem mais equilíbrio, é descontrolado, a sua palavra é descontrolada, o seu gesto é descontrolado. Nós estamos vivendo nos últimos tempos, temos que ter cuidado com tudo isso. Aonde? Na nossa vida, irmãos, na nossa vida. Intemperantes, sem controle, cruéis, sem amor para com os bons. Já perdeu tudo, só ama o mal, o bom já não ama mais. Aquilo que é ruim está bom, mas aquilo que é bom está ruim. Temos que ter esse cuidado. Vivemos os últimos tempos, mas também nesse último tempo, sabe por que tem tido muitos sonhos, muitas visões, muitas revelações? A gente revelando aqui, revelando ali, é porque é o amor de Deus por nós, querido. Deus, Ele quer que haja um conserto nas nossas vidas. Deus quer que haja um conserto na nossa casa. Deus quer que haja um conserto entre cônjuges, entre pais, entre filhos, entre amigos, entre familiares, entre nós, irmãos. Tem que haver conserto em nós, porque o Senhor tem nos chamado para isso, irmãos. Olha o livro de Atos, capítulo 2, versículo 17. É para esse tempo agora. Eu termino aqui. E nos últimos dias, nós estamos vivendo o quê? Os últimos dias. Então isso é para nós. Isso é para mim. Isso é para você. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Nos últimos dias, o Espírito Santo de Deus está sendo derramado em
toda a carne. Não só no cristão, porque o cristão já recebeu a Jesus e recebeu o Espírito Santo, mas o Espírito Santo sendo derramado em toda a carne, a palavra do Senhor está falando de graça, de misericórdia, de libertação e de salvação. Nos últimos dias, Deus está libertando, Deus está salvando, irmãos. No último dia, antes do Senhor voltar, antes da igreja subir, pessoas aceitarão a Jesus, pessoas entenderão que precisam voltar ao Senhor, pessoas entenderão que precisam se converter ao Senhor, porque o Senhor está fazendo isso sobre toda a terra, derramando o seu Espírito Santo, e é o Espírito Santo que convence o homem do pecado que ele está cometendo. Ele convence o homem da justiça de Deus, do amor de Deus, como Deus justifica um pecador independente do que ele fez, irmãos. Não importa qual o pecado da humanidade, imagine aí o pior pecado para o homem, aquele pecado mais terrível. O Senhor, quando a pessoa ela reconhece que ela é praticante do pecado, diz: Senhor, eu tenho pecado, eu já não quero mais viver, eu reconheço, eu me arrependo. O Espírito Santo do Senhor vem sobre esse homem, convence esse homem, justifica esse homem, faz desse homem uma nova criatura. E o Espírito Santo aí também fala do juízo, aquilo que vai acontecer em uma eternidade futura. Nós estamos entre duas eternidades, uma passada e uma futura. Na eternidade futura vai haver juízo, vai haver julgamento, e o Espírito Santo do Senhor aí nos convence disso. Aleluia! É tempo de aceitar Jesus, é tempo de voltar para o Senhor, é tempo de reconciliar sua vida com o Senhor, porque nós já vivemos os últimos dias na face da terra. Diz mais a palavra do Senhor: e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Nós vivemos isso, sim ou não? Sim, irmãos. Existe uma manifestação gloriosa do Espírito Santo do Senhor, trazendo dons espirituais sobre a vida da igreja. A igreja tem profetizado, em muitos lugares a gente vê profecia da parte do Senhor. O Espírito Santo de Deus aí tem derramado do seu Espírito e dando dons espirituais. Aqui tem apenas o dom de profetizar, mas existem outros dons, irmãos, que o Espírito Santo tem derramado nesses últimos dias. A igreja precisa se levantar, a igreja precisa acordar, a igreja precisa despertar. Desperta, irmão, acorda, irmão. Jesus vai voltar. Diz mais ainda aqui, olha: e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Sabe o que isso está falando aqui? De revelação, de interpretação. Deus, ele não somente está revelando a sua vontade, ele está interpretando a sua vontade, dizendo para nós: nós estamos nos últimos tempos, nós estamos no tempo do fim, preste atenção, desperte, acorde, eu vou voltar. Aleluia, é isso que nós vivemos. A palavra do Senhor para nós, ele quer nos dar esse despertamento, irmãos. Ele tem dado dons espirituais, ele tem dado a revelação para nós. Nós temos hoje a palavra revelada para nós, a vontade de Deus revelada para mim e para você. Nessa noite, querida igreja, eu te convido você a se despertar. Eu convido você a estar vigilante. Jesus vai voltar. Se coloque do lado dele. Se coloque na posição que ele te chamou. O Senhor te chamou para herdar os céus, amém? Fique de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. É o Senhor, você mesmo, com as suas palavras. Não precisa falar alto para me ouvir, mas fale para o Senhor ouvir. Diga para Ele que você quer estar pronto quando Ele voltar.
Diga para Ele que o seu tempo tem que ser dEle. Diga para Ele que você precisa viver para Ele. Diga para Ele que você quer usufruir de todas as bênçãos que Ele tem te dado, de todas as bênçãos que Ele te dará. Mas diga também para Ele que essas bênçãos você usará também para a obra do Senhor. Diga para Ele que a partir de hoje, se você não glorificou o nome dEle, com tudo que Ele tem te dado, com o tempo, com a tua vida, diga que a partir de hoje tu quer glorificar o nome dEle com aquilo que Ele tem te dado. Pai, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, a tua igreja reunida, Senhor, diante da tua presença santa, Senhor. Pai, eu quero colocar a minha vida, reconhecer os meus pecados, as minhas faltas, as minhas fraquezas. Senhor, em nome de Jesus, eu quero viver para Ti. Eu quero que o meu tempo seja para Ti, Senhor. Eu quero que todos os bens que Tu tem me dado, as bênçãos materiais que Tu tem me dado, as bênçãos profissionais que Tu tem me dado, as bênçãos espirituais que Tu tem me dado, as bênçãos, Senhor, que Tu tem colocado na minha mão para mim usufruir, Senhor, que eu também possa repartir com a Tua igreja, que eu também possa distribuir com a Tua igreja, para que o Teu nome seja glorificado na minha vida. Pai, em nome de Jesus, me fortalece para ler a Tua palavra, me fortalece para Te buscar em oração, me fortalece, Senhor, para o jejum do dia 28 desse mês agora. Senhor, será uma semana de jejum. Pai, tira toda a fraqueza que tem me separado de fazer a Tua vontade, mas eu quero ser forte em Ti, eu quero estar cheio de Ti, eu quero, Senhor, ser tomado pelo Teu Espírito Santo e andar em Espírito, porque quando eu ando em Espírito, eu não vou satisfazer, Senhor, os desejos da carne. Me ajuda, Senhor, ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo. Pai, em nome de Jesus, vem tirar toda a sonolência, toda a dormência espiritual, toda a falta de entendimento, ó Pai, toda a timidez tira da minha vida. Eu quero Te servir com alegria, eu quero Te servir com vontade, eu quero estar preparado para o dia glorioso, quando Tu vir buscar o Teu povo na face da terra. Em nome de Jesus, trabalha em mim, trabalha na vida do Teu servo, na vida da Tua serva que está assistindo. Meu Pai, é nessa noite, queremos mudança de vida, queremos novidade de vida, queremos viver como uma nova criatura, uma criatura que Te exalte, uma criatura que Te glorifique, uma criatura que cante louvores a Ti. Pai, que durante todo o tempo da nossa vida nessa terra, Senhor, nós possamos viver para Ti. A Tua palavra diz que nós somos peregrinos, que nós somos forasteiros. Então, em nome de Jesus, nada aqui nos pertence. Um dia nós vamos embora e tudo que nós temos ficará aqui, Senhor. Então nos ensina a Te servir, nos ensina a compartilhar. Repreende todo esse demônio de avareza que nos prende, todo esse demônio de avareza que nos segura. Pai, em nome de Jesus, opera milagres, opera maravilhas na minha vida, opera milagres, opera maravilha na Tua igreja. Pai, levanta uma igreja forte, uma igreja poderosa, uma igreja cheia do Teu Espírito Santo, uma igreja que Te exalte, uma igreja que glorifique. Dá dons espirituais para a Tua igreja, que fale em línguas estranhas, que profetize, que tenha sonhos, visões, revelação, o dom da cura, de milagres, de operação de maravilhas, e que tudo isso seja para a glória e para a honra do Teu nome. Nos prepara para o glorioso e grandioso dia, Pai. Ajuda-nos grandemente, ser conosco. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos no santo e eterno nome de Jesus. Amém? Dê um forte aplauso para o Senhor, queridos.